No canal Motoca na Estrada, tudo bem com vocês? Tá aí a motoca aí, né? Já tá com quase 33 mil quilômetros. Gente, desculpa aí o barulho de folhas aí, que tá um vento aqui em São Paulo. Tô gravando hoje, dia 28, 29, esqueci. E tá mudança de tempo, né? Então, tô aqui gravando esse vídeo pra vocês verem como que tá a motoca aí, ó. Olha o vento, tá difícil. Olha, tá difícil de gravar. E vai esfriar aí, então falei, não, vou aproveitar e gravar esse vídeo aí pra galera ver como que tá a motoca, né? E o intuito desse vídeo, gente, é falar pra vocês, eu destaquei nesse período que eu tô com a moto, 5 pontos positivos e negativos dessa moto, né? Então eu vou abordar com vocês o que eu achei, esses 5 pontos, né? 5 negativos e 5 positivos dela, beleza? A motoca tá aí, ó, pronta pro trabalho, pauleira, né, na rua, trabalhando com ela. Então a gente vai abordar isso aí em breve aqui no vídeo, tá? A motoca aí. Primeiro ponto positivo da moto que eu quero falar com vocês é com relação ao consumo de combustível, tá? A moto é bem econômica, ela tá gastando uma média aí de 50 km com litro de gasolina, tá? O tanque dela é 4 litros e 200, sendo 1 litro de reserva. Então com esses 3 litros e 200 antes de acessar a reserva, o meu recorde que eu consegui fazer, se eu não me engano, foi 180 quilômetros, tá? Então geralmente, quando ela bate 150 km e pede a reserva, é a média dela, tá? Se eu não conseguir chegar nos 150 antes de entrar na reserva, então não tá batendo a meta estipulada por mim mesmo, por ela, né? Claro, isso é uso dentro da cidade, né? Sozinho, não com garupa. Então assim, esse é o primeiro ponto positivo que eu gostei da moto. É muito econômico, né? O tanque dela, por ser pequeno, a autonomia chega, acho que são 4 litros e 200, dá uma média de autonomia aí de 210, 215 km, 220, acho que se eu não me engano, né? Mas com os 3 litros e 200 de reserva, eu consigo tranquilamente chegar nos 150 km, né? Então ela está com a média boa. É a proposta dela, né? É uma moto popular e econômica, tá? Então o meu primeiro ponto positivo que eu destaco é a economia. Então eu estou bem satisfeito com ela, né? E essa moto já está com 33 mil quilômetros, quase um ano comigo, ok? Galera, o segundo ponto que eu destaco da moto é a altura do paralama da moto em relação ao pneu. Isso é um ponto positivo, porque ela tem um vão livre muito bom, como vocês podem observar. Vou aproximar a câmera, correto? Então esse espaço aqui, entre o paralama e o pneu, é um espaço muito bom. Por que eu digo isso para vocês? Comparado com as outras motos, como as mais vendidas, CG e companhia, YBR, esse espaço é muito bom. Então você aí que anda nos interiores do Brasil, né? Estrada de terra, pega lama, ela não atola. Então esse é um ponto positivo, né? Então você pode passar aí por... Você que precisa de uma moto dessa para andar no interior, numa fazenda, num sítio, é uma moto boa. Então esse é um ponto positivo que eu gostei muito dela, né? A CG, essas outras motos mais vendidas, elas são bem mais estreitos, esse espaço. Como vocês podem ver, quase cabe a minha mão aqui, para vocês terem uma ideia, né? São mais de 4 dedos. Então isso daí ajuda bastante no dia a dia. Então você pode passar por um pequeno atoleiro que ela não atola, diferentemente da CG e outras motos que poderiam estar atolando. Então esse é um ponto positivo. Esse é o segundo ponto positivo, essa altura em relação do pneu ao paralelo. O terceiro ponto positivo da moto que eu acho é a posição de guiar. Esse guidão mais alto da Pop, né, dá uma boa ergonomia no dia a dia, boa visibilidade dos retrovisores. Você pode ver que ele é um guidão, né, alto, com mesa, né, então assim, é um ponto positivo da moto, tá? A gente fica com posição ereta, então facilita muito no dia da moto. Não gostei bastante, é algo que eu destaco dela, tá? A última moto que eu tive foi uma Honda Biz 2019 e o guidão da Honda Biz ele é todo coberto pelo painel. Mas esse estilo que a Honda fez na Pop me agradou bastante, como vocês podem ver. Eu vou sair um pouquinho aqui e mudar a câmera por causa do sol. Então aí tá, gostei muito desse estilo de guidão e esse é um ponto positivo que eu considero é o terceiro ponto positivo.
Galera, o quarto ponto positivo da moto, eu vou falar sobre ele e o que eu achei é o farol, tá? O farol da moto, ele é um farol que à noite ilumina muito bem, um foco centralizado. Então assim, eu só senti falta de uma luz de LED, mas é algo que gostei bastante, né? Já tive outras motos, a Bis mesmo, que eu sempre faço essa comparação, que foi minha última moto. Eu não tinha assim um foco tão bem distribuído, mas essa moto, ele é muito bem distribuído, ilumina bem, principalmente no farol baixo. Então é um ponto positivo da moto, tá? O farol, o facho de iluminação da moto. Então gostei bastante. Então algo que me surpreendeu, tá ok? Então sobre esse é o quarto ponto positivo da moto que eu tenho para comentar. Galera, eu queria falar com vocês o seguinte: as carenagens da moto, tá? Por ela ter pouca carenagem, é um ponto positivo que eu achei da moto com relação a tombos, tá? Então ela tem pouca carenagem, praticamente não tem carenagem, é só essa carenagem frontal, como vocês podem ver aqui no painel. Isso facilita na hora da manutenção. Então qualquer tombo que tiver, ela acaba não quebrando. Então se vocês ver, pega uma CG, a FAM ou a própria Titan 160, tem aquelas abinhas no tanque, e aquilo ali qualquer tombo pode quebrar. Tanto a Bis que eu tinha também tinha esse problema, porque muita carenagem, então algum tombo quebra a bolha, aquela carenagem que vai nas laterais da moto, então assim, é complicado. E essa moto praticamente não tem carenagem, então isso é um ponto positivo, porque em pequenos tombos você não tem esse custo. Vou relatar que eu tive 2 tombos com ela, tombos involuntários. Eu estacionei ela, pelo fato de não ter cavalete central, o pezinho não ajuda bastante, e a moto acabou tombando. Em nenhum desses tombos eu tive prejuízo com relação à carenagem, não danificou em nada e mal entortou o manete, né? Então isso é um ponto positivo para a Honda. Galera, eu quero só aqui pôr um ponto extra de que eu acho bom na moto, que eu esqueci de falar, tá? Eu esqueci no vídeo lá de gravar, então estou aqui gravando um ponto extra. Um ponto positivo extra dessa moto é a altura do solo. Como vocês podem ver, eu vou apontar com o meu dedo aqui. A altura do solo entre o motor e o chão. E o chão é perfeito, tá? Você consegue vencer alguns obstáculos, então é algo assim que eu senti uma diferença brutal. Eu tinha uma Bis, então quando você subir alguma guia, alguma coisa assim, eu não conseguia porque ela raspa o finalzinho da carenagem embaixo, raspa muito. E essa moto é um pouco alta, então é um ponto muito bom. Então assim, gostei bastante. Então a altura do solo entre o motor e o solo, claro, a altura do solo e o do motor. Então é muito bom dessa moto. Eu achei ela uma altura legal, tá? Assim, não é igual uma moto iTrail como uma Bros, mas a proposta dela tá muito boa. Então esse conjunto de altura do motor, de altura do solo com o motor e a altura do pneu e do paralama é uma combinação perfeita. Então esse é um ponto positivo extra que eu quero aqui deixar o meu registro, ok? Então galera, como eu conversei com vocês, eu já acabei agora de falar os 5 pontos positivos, que foi o consumo, né? A altura do paralama dianteiro, que eu achei espetacular. A posição de guiar da moto, o farol dianteiro, faixa de iluminação. E as poucas carenagens, que isso acaba evitando futuras manutenções em caso de pequenas quedas, né? Positivo aí. Essa altura do paralama facilita muito a moto, tá? E não é à toa que essa moto é vendida muito no interior aí do Brasil, pelo fato do preço e esse paralama. Então, se você aí mora em algum sítio, se locomove, precisa pegar um pouco de estrada de terra ou até pegar um pouco de barro, ela vence bastante, tá? Eu já tive uma experiência aí, uns anos atrás, um bom tempo aí. Fui visitar uns parentes que moram lá no Mato Grosso e meu pai na época tinha uma CG 85, estrada de terra, né? E eu peguei um pouco de barro, porque choveu bastante. Foi horrível, galera. Tive que tirar o paralama da moto, que ali entre as bengalas e o paralama enchia de barro na CG, pelo fato do paralama da CG ser bem próximo ao pneu. Então a Pop tem essa vantagem. Então essa altura aí alivia e não tem problema do barro que vai ficar em volta do pneu dianteiro e enroscar no paralama por causa dessa altura do paralama em relação ao pneu. Então isso é uma das vantagens da Pop que tem para você que um dia vai morar no sítio, tem que pegar uma estrada de terra e caso chova, a Pop é uma guerreira. Então esse é um ponto positivo que a Honda fez, certo? Então vamos para os pontos negativos da moto, ok? Galera, o primeiro ponto negativo que eu vou falar, eu vou até ficar aqui, não vou me apegar muito a esse ponto negativo, mas eu não gostei. É o banco dela, tá, galera? Esse banco da Pop é muito duro, muito duro.
tá? Eu trabalho fazendo entrega de iFood e faço entrega também de aplicativo de motoboy e ele é duro. Então se eu andar aí pelo menos acima de 40 minutos direto nela, começa a doer a bunda. Ele é duro, é horrível. Eu acho que ele é duro porque ele é muito comprido e muito fininho. Então aquela parte ali onde a gente senta aqui, o piloto principal, não tem piloto secundário, onde o piloto senta aqui, deveria ser um pouco mais largo, para acomodar um pouco mais as pernas, né? Então assim, não gostei, é muito duro. Então esse é um ponto negativo da moto, né? Eu não sei se falta um pouco mais de preenchimento, de enchimento no banco para ele ficar mais macio, mas é duro. Então o primeiro ponto negativo da moto é o banco. Tá aí, galera, o segundo ponto negativo da moto é o pneu dianteiro. Eu acho ele muito fino. Eu já tive alguns problemas com esse pneu, por ser fino. Estive recentemente com ela, né, com essa moto na rodovia Castelo Branco aqui em São Paulo, me dirigi na cidade de Barueri. E lá a rodovia paga pedágio, então tem uma concessionária que cuida da rodovia. Eles fizeram uma fresagem, né? Riscaram o piso, que é de concreto, no sentido das rodas, né? E essa roda acaba balançando muito, porque ele é muito fininho e os riscos são meio fundos. Então, quando você vê rodovia que eles estão fazendo aquela fresagem para recapear, é um cuidado que você tem que tomar. Principalmente também faixa de pedestre, que tem aquelas faixas largas brancas. Aquilo ali é um sabão. Então, esse pneu é muito fino. O traseiro, não tem o que falar, é bom. Mas o dianteiro não gostei. Então, ponto negativo. Por isso é um pneu um pouco mais grosso, tá? Então, algo aí que a Honda pode melhorar no futuro, porque eu não me senti seguro. Então, eu tive esse acidente nessa rodovia e é o ponto que eu tenho que comentar. Então, o segundo ponto é o pneu fino demais. Próximo ponto que eu quero comentar com vocês, o terceiro, que eu não gostei da moto, é os freios, né? Sabemos que freio traseiro a disco, as motos mais baratas não tem, né? Então também não vou levar em consideração esse ponto. Mas onde o bicho pega é o freio dianteiro, tá? Essa moto não é boa de freio, tá? Por mais que tenha evoluído bastante, a questão de freio dianteiro, a tambor não tem muita evolução, né? Então, o traseiro também é tambor, né? Então, infelizmente, de freio, essa moto é horrível. Desculpe o vento aí, galera. Tá uma ventania aqui. Então, assim, não gostei do freio dela, tá? Já passei alguns problemas aí de, na chuva, eu frear e praticamente passar direto no farol, né? Então, assim, com chuva, a minha frenagem é bem antecipada, porque ela não é legal, tá? Num próximo vídeo, na oportunidade, eu vou estar gravando um vídeo falando como que tá a moto com 33 mil quilômetros, né? De problema que eu tive com ela, né? E eu vou falar um caso de freio, sei que de um amigo meu que teve, tá? Ele teve um problema com o freio da moto, mas eu vou falar no próximo vídeo. Então o freio dianteiro dela não é legal, tá? Mesmo que seja combinado dianteiro e traseiro, não é bom. Minha sugestão que para uma melhora é um freio a disco. Aí sim você tem um ganho excepcional de segurança, ok? Então o terceiro ponto é freios. Galera, aqui está o quarto ponto da moto que eu não gostei. Amortecedor traseiro. Como vocês podem ver, ele não tem regulagem. Amortecedor de um curso único, né? Se tivesse pelo menos 2 níveis de regulagem, então um amortecedor que não passa é um conforto. De garupa é horrível. Então tá aí a dica. Honda, o que custa colocar um amortecedor de 2 níveis? Então não é bom esses amortecedores, tá? Sozinho, não sinto muita diferença, mas de garupa é horrível. Só que não amortece muito bem não. Ele bate muito seco, então não gostei do amortecedor sem regulagem, porque aí eu poderia regular a intensidade da mola, né? Então por ele não ter regulagem, então só tem disso. Então ele serve tanto para você sozinho ou com garupa. De garupa, aí o bicho pega. Recentemente andando com minha esposa, em alguns buracos, alguns solavancos, lombadas, o pneu da moto batia dentro do paralama. Então aí está o quarto ponto negativo da moto. O freio traseiro, o amortecedor traseiro sem regulagem.